Dados indicam que a economia da China está desacelerando. Quais poderiam ser as consequências para o resto da Ásia? O programa do renminbi da China poderá atrair investidores e levar otimismo ao mercado? Meu convidado de hoje é Rajiv Biswas, do IHS. Rajiv, os preços ao consumidor da China diminuíram em setembro, enquanto os preços ao produtor continuaram firmes em deflação, intensificando a especulação de mais afrouxamento monetário para fortalecer a demanda da China. Como você descreveria a economia da China no momento? A economia da China tem sofrido desaceleração em seu dinamismo econômico durante a maior parte do ano de 2015 até o momento, e os últimos indicadores mostram que o dinamismo ainda continua fraco. Os últimos dados de comércio mostraram que as exportações continuam em queda, como estiveram pelos 2 últimos meses. E a produção industrial também desacelerou consideravelmente se compararmos com os últimos 2 anos. Há uma preocupação, em particular, com a fraqueza do investimento em ativos fixos, que também desaceleraram significativamente nos últimos 2 anos, particularmente por causa da crise no setor imobiliário, que resultou em uma desaceleração no investimento em construção. No contexto de todos esses indicadores, o dinamismo continua relativamente fraco, embora o governo esteja tomando providências para tentar estimular a economia usando tanto estímulo fiscal quanto monetário. E o Banco Central afrouxou a política inúmeras vezes este ano, particularmente durante o período em que o mercado de ações estava caindo rapidamente. Estava em crise, eu diria. Eu acho que quando analisamos os últimos dados de inflação e a inflação dos preços ao consumidor relativamente moderada e os preços ao produtor ainda em território deflacionário, isso dá espaço para o Banco Central afrouxar ainda mais. Os preços de importação caíram pelo 11º mês seguido. Isso reacendeu as preocupações de que a desaceleração da China vai se espalhar. Essa notícia agitou os mercados de ações globais. Que impacto isso poderia ter no restante da Ásia? Eu acho que a preocupação mais ampla com a Ásia é pela fraqueza da demanda real, mais que apenas a queda dos preços de importação na China. As exportações estão em queda ano a ano na Coreia do Sul, em Taiwan e também em parte dos países do Sudeste Asiático, como a Indonésia, e os dados comerciais mais recentes de Taiwan também estão muito negativos. Parte do motivo desses números muito negativos é que as exportações para a China, na verdade, têm caído. Então eu acho que essa é uma das grandes preocupações na região do leste da Ásia no momento, que a demanda da China esteja relativamente fraca. Não está fraca apenas para commodities, mas também está fraca para bens manufaturados. E é por isso que as exportações de Taiwan e da Coreia do Sul estão em queda no momento. Eu acho que essa ainda é a maior preocupação, se o dinamismo da China não se estabilizar. Na verdade, melhorar, o panorama para muitas economias do leste asiático será relativamente lento para os próximos trimestres. Ainda não é o estágio em que ficaríamos preocupados com recessão na Ásia, mas o dinamismo certamente tem desacelerado por causa dessa queda do crescimento das exportações. Londres foi escolhida para construir um centro offshore para o comércio e investimento em renminbi. O programa foi descrito por alguns como um grande passo para o desenvolvimento dessa infraestrutura de mercado. E os investidores ainda têm um grande apetite para negociar renminbi offshore, independentemente da recente volatilidade do mercado. Que impacto isso poderia ter no mercado de ações da China? Eu acho que o desenvolvimento do renminbi como uma moeda de liquidação através da negociação offshore foi um passo importante para a internacionalização da moeda chinesa. Eu acho que uma das grandes questões para os próximos anos é em que ritmo a China pode crescer. No entanto, eu acho que apesar de seus esforços para criar centros de liquidação offshore para o renminbi em grandes centros internacionais, como Londres e Hong Kong, isso não irá ajudar o mercado de ações.
A história fundamental com o mercado de ações é que uma onda especulativa começou em novembro e se tornou uma desaceleração gradual até parar em junho, com uma profunda crise no mercado. Eu não acho que haverá nenhuma volta significativa de compras no mercado de ações até que os fundamentos da economia chinesa voltem a ficar positivos e criem motivos fundamentais para uma volta da confiança no panorama das ações chinesas. Eu acho que o panorama de médio para longo prazo para a China é que ainda será uma economia muito dinâmica de várias maneiras, particularmente no desenvolvimento do mercado consumidor chinês, que irá criar muitas oportunidades em muitas indústrias do setor de serviços e também no de manufatura. No entanto, eu acho que essa história ainda está para se desenrolar no que diz respeito ao mercado de ações. Rajiv, muito obrigada pela sua participação. Nossa entrevista chegou ao fim, mas continuem clicando no nosso site para saber de todas as novidades. Até mais!